Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao curso Forma. Aqui nós queremos estar levando você a refletir sobre a melhor forma de você colocar em prática o ministério que Deus confiou a você. Nós aqui vamos te auxiliar na descoberta do seu ministério e também estar contribuindo para a tua capacitação a fim de que você o exerça com alegria e assim você esteja contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Servir aqui vai ser a nossa palavra-chave, porque nós acreditamos que o crescimento da igreja ele vem como consequência do ato de eu estar servindo nesse corpo de Cristo, onde cada um de nós foi inserido em um determinado ponto, né? A gente pode então estar servindo melhor dentro daquilo que nós fomos chamados, comissionados. Nós vamos ter 2 encontros, onde nós vamos estar oferecendo aqui a vocês algumas informações para te orientar, para te ajudar nesse processo de capacitação e descoberta de dons e talentos. Hoje nós vamos dar a primeira parte, próximo domingo a gente dá continuidade e depois nós vamos também ter a oportunidade de fazer um teste através de um formulário aí, o Google Form, onde nós vamos estar compartilhando o link com vocês, tá certo? Por hora, a gente vai aqui tentar, através do versículo de Mateus 22, 37 e 39, te apresentar os 5 propósitos que nós estamos baseando, né, nosso trabalho, nosso serviço. E aí, como vocês podem ver, no grande mandamento, Jesus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e todo o seu entendimento. Isso é adoração. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é serviço, ministério. Nós vemos também ainda na grande comissão que Mateus 28, 19 a 20 nos diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é missões. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é comunhão. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Isso é discipulado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós apresentamos aí para vocês os 5 propósitos a qual nós trabalhamos, os 5 pilares que nós trabalhamos dentro da igreja, que são quais? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Nós fizemos um acróstico aí, né? Uma palavra formada aí, CADES, para ajudar na memorização. Então, quando eu quiser lembrar os 5 propósitos, basta eu lembrar da palavra CADES, que é comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Mas o que é o ministério? Bom, o ministério é o ofício do sacerdote, é o trabalho a serviço da igreja, pelos que nela se ordenaram. E o que é o servo? É a pessoa que não se dispõe de liberdade e é juridicamente propriedade da outra. É o escravo, é o cativo, é aquele que se encontra em condições de escravo, que desempenha a função de criado. Então, quando nós estamos no ministério, nós estamos ali servindo. Para que a gente possa entender melhor esse conceito, eu quero apresentar aqui o texto que está lá em 2 Samuel 6, de 1 a 23, tá bom? Então vamos dar uma lida. A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela.
Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todos os tipos de instrumentos de pino, como harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, o seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Bom, nós vamos aqui tentar ilustrar o trabalho de carregar a arca, certo? Os carregadores da Arca da Aliança, como um serviço de ministério, certo? E nesse episódio bíblico, Deus ele tem uma tarefa para o povo, que era o quê? Era transportar a Arca da Aliança, e esse serviço precisava ser feito com muito zelo, dedicação e reverência. Bom, aqui nós encontramos 4 personagens, e cada um apresentou a Deus de uma forma para o serviço, certo? Então eles estavam servindo ali de alguma forma. Dentre os 4 personagens, nós vamos encontrar 2 que foram dignos e 2 que foram indignos durante o seu ministério. O primeiro, Uzá, o fulminado, o que morreu ao pegar a arca. O segundo, Obed-edom, o que prosperou. O terceiro, Mical, a que ficou estéril.
E o quarto, Davi, que foi aprovado por Deus. Vamos falar primeiro então aqui de Uzá, o fulminado. Olha só o que foi que aconteceu com ele. Perda da perspectiva da novidade do mover de Deus, perda do comprometimento com a obra de Deus, perda do zelo com o melhor e troca da adoração por aparência de religiosidade. Então, baseado nesse primeiro carregador da arca aqui, nós podemos fazer algumas reflexões, onde muitas vezes nós estamos envolvidos com a obra de Deus, mas estamos distantes com Deus da obra. Nós, em alguns momentos, em alguns casos, nós deixamos o compromisso até mesmo com a obra de Deus, né? Nem estamos ligados com o Senhor da obra, nem com a obra de Deus. Em alguns casos, nós perdemos a reverência, o respeito e vamos fazendo por fazer. Fazemos porque aprendemos a ser religiosos, né? Não temos contato, não vivemos uma vida de oração ou de proximidade com Deus, né? De intimidade com Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja sustentando uma aparência, passando uma imagem de um religioso e não mais de um adorador que tem prazer e está fazendo aquilo ali tudo por obrigação, né? Como a gente leu no texto, Davi, Uzá, ele foi fulminado porque ele, aos olhos de Deus, ele foi irreverente. Então, pense aí, né? Quantas vezes nós estamos também no nosso serviço, no nosso ministério, servindo de forma irreverente, de forma relapsa. E a Bíblia diz que maldito o homem que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. Então a gente precisa aprender aí, com o exemplo de Uzá, que nós precisamos estar sempre dispostos a estarmos fazendo um exame, né, pessoal, para ver como nós estamos, se nós estamos servindo de acordo com a vontade de Deus, a fim de que nós venhamos então estar exercendo a nossa função, o nosso papel da melhor forma possível. O segundo carregador da arca é Obed-Edom. Esse foi próspero, né? Então, alguns apontamentos que nós podemos aqui identificar, podemos relacionar aqui com Obed-Edom. As coisas espirituais de Deus são sagradas. Vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. A honra é mais importante que o sacrifício. E a evidência da disponibilidade. Então, quando eu estudo aqui a vida de Obed-Edom e vejo que ele foi próspero, eu posso ver que as mínimas coisas de Deus para Obed-Edom são sagradas. E ele trata tudo com um profundo respeito. E ele comporta-se como se o próprio Deus estivesse ali, visível, né? Ele demonstra reverência, ele demonstra zelo. Então, ele entendeu que estava diante do rei e precisava ter uma postura honrosa. Para ele, era prazeroso estar ali servindo. Então, a consequência disso tudo não podia ser outra forma, né? E como a gente leu no texto, ele foi próspero, as coisas dele, a família dele, a casa dele foi muito abençoada, né? Vamos lá para o terceiro carregador, Mical, a estéril, né? Alguns apontamentos com relação a Mical: desprezo pelo seu marido, desonra ao seu líder espiritual, desvalorização do momento espiritual, troca da adoração pela murmuração. Então, o que a gente aprende aqui com Mical? Bem, ela perdeu o foco da adoração. Ela estava muito mais interessada em ver o marido, né, em observar e desprezar o marido com a forma como ele estava adorando, né? Davi, ele veio à frente da arca, dançando, celebrando, muito alegre. E Mical, naquele momento, desprezou o seu marido, né? E ela julga, menospreza e condena aquela postura de Davi. Por então estar distante do motivo da adoração, ela perde o real sentido daquele momento. Enquanto ela deveria estar alegre, né, com o fato de a arca de Deus, ela representava a presença de Deus, quando ela devia estar alegre com esse evento, com a chegada da arca, ela estava muito mais preocupada
com a forma de adoração de Davi. Então ela perdeu o foco totalmente da adoração, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes nós estamos carregando dentro dos nossos corações uma certa amargura, um certo ressentimento, e isso atrapalha na nossa adoração a Deus. E a gente precisa estar fazendo um exame de consciência e de mente, de coração, a fim de que nada interfira nessa adoração. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos guardando dentro de nós, a fim de que nós não venhamos a ter o mesmo fim que Mical teve, né? Sendo a estéril, aquela que não consegue gerar. Então a gente precisa se vigiar quanto a isso, né? Ao invés de estar prestando atenção na adoração do outro, nós precisamos estar adorando ao Senhor de verdade. Bom, o quarto carregador da arca é o Davi, o aprovado. E olha só esses textos aí, né? 2 Samuel 6, de 1 a 2 e Atos 13 a 36. E baseado nele a gente faz aqui algumas reflexões que eu pontuei. Nunca tenha vergonha de se expor em nome do Senhor. Nunca tenha vergonha de adorar. Terceiro, jamais deixe de se humilhar diante do Senhor. Um ministério que não custa nada não leva a lugar nenhum. Ao contrário de Uzá e de Mical, Davi ele estava muito focado, estava totalmente vivendo aquela situação ali com a chegada da arca. Então ele não estava preocupado com o que os outros iriam pensar dele. O que mais importava para ele ali era expressar toda a adoração que estava dentro dele. Então nós precisamos também estar adorando a Deus conforme nós fomos orientados na palavra, né? Como está lá em João 4:24, em espírito e em verdade. Então a partir desse momento nós iremos adorar o Senhor de fato, né? Sua expressão de adoração é somente sua, certo? Então levantar ou não as mãos, por exemplo, tem que ser verdadeiro, tá? Não há demérito nenhum e nem outro, porque tanto um como o outro podem ou não estar adorando a Deus de verdade, né? Então a gente não precisa estar aqui colocando qualquer outra motivação externa para estar adorando ao Senhor. O que é que eu tenho que fazer? É que venha realmente brotar dentro de mim esse desejo de estar adorando ao Senhor, certo? Independente do que os outros vão pensar, dizer, eu não tenho vergonha, né? Se for preciso eu me humilhar na presença do Senhor, eu vou me humilhar e não importa quem está ali. O que importa é que eu esteja de fato adorando a Deus. Um ministério que não custa nada não leva a lugar nenhum. Um verdadeiro vocacionado para servir, a busca da intimidade que nos traz a bênção, mas a busca da bênção não traz intimidade. Então a gente tem que procurar primeiro estar próximo de Deus. O resto é consequência, certo? A gente vai com certeza estar servindo a Deus da melhor forma possível a partir do momento que nós priorizarmos Deus. Lembra lá do primeiro versículo? Amarás ao teu Deus. Assim, ou seja, em primeiro plano vem isso aí, que é a adoração. Sinceridade não substitui a forma certa de fazer as coisas de Deus. Sinceridade é essencial, mas não é tudo para o ministério. Então, tudo que você for fazer, faça com honestidade, com sinceridade. Mas isso não vai substituir a forma correta de adorar a Deus, que é realmente servindo dentro daquilo que é propósito de Deus para a sua vida e servindo de fato, né? Em primeiro lugar, Deus. Quando você quer ver a glória de Deus, você precisa cuidar do processo e do resultado. Persistência e zelo. Então, tudo que você fazer, tudo que você fizer, faça da melhor forma possível para que o nome de Deus seja glorificado. Precisamos pedir algo que possa sustentar o fogo de Deus. Ok, vamos para frente. Um verdadeiro vocacionado para servir, ele não tem receio de ser extravagante, inovador, diferente como Davi, sempre em espírito e em verdade. Olha, Deus é muito dinâmico, é muito diverso, então a gente não tem como limitar a ação de Deus no nosso meio. Então, um verdadeiro vocacionado, ele faz aquilo que o Espírito o incentiva
a fazer, certo? Então a gente precisa ter essa liberdade de expressão, uma vez que o Espírito Santo age em nós de diferentes formas. Não dá para buscar a dignidade e a divindade ao mesmo tempo. Quem não quer levar a pedrada não vai construir nada para mudar a história de pessoas e de sua geração. Então a gente precisa entender que nós precisamos estar realmente envolvidos nessa empreitada, né? A fim de que outras pessoas possam, assim como nós, ter acesso à pessoa de Jesus Cristo. A glória de Deus, a glória Deus dá para aqueles que desejam entregá-la ao mundo. Ok. O que é ter um coração de servo? Bom, servo, como eu disse lá no começo, está relacionado a servir, a ministério também, né? E servir significa amar. Ame o seu próximo como a si mesmo. João 21:17 diz: pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então, amar não é um sentimento. Amar, o que a gente pode ver aí, é uma decisão. Eu decido servir a Deus da melhor forma possível. Eu vou fazer isso com toda a minha força, com toda a minha vontade. Eu vou me empenhar em estar fazendo isso. Então, é uma decisão, certo? E para finalizar aqui a nossa aula de hoje, a gente pode ver aí mais um acróstico, né, que nós fizemos, a palavra forma, que significa aqui formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. A formação espiritual. Tenho dom para fazer o quê? É muito importante que você esteja respondendo essas perguntas a fim de que você possa estar sendo bem sucedido, né, naquilo que você vai fazer, que você possa estar servindo com alegria e dando frutos. As opções do coração, o que eu amo fazer, o que é que você gosta de fazer, é preciso que você saiba de fato isso. Que habilidades naturais eu tenho? Qual é onde a minha personalidade se encaixa melhor? Em que serviço? E que experiências eu já tive? Então, eu gostaria muito que você pegasse essas perguntas aí e durante essa semana você estivesse procurando respondê-las para si mesmo, a fim de que você saiba onde é que você deve exercer o seu chamado. Não é onde você quer, é onde Deus quer que você fique, certo? Então, procura ver aí, tenta responder aí, ó. Formação espiritual, tenho dom para fazer o quê? Opções do coração, o que é que eu amo fazer? Os recursos pessoais, que habilidades naturais eu tenho? Modo de ser, minha personalidade se encaixa melhor em que serviço? E área de experiência, que experiência eu já tive? Se você responder essas perguntas e conseguir se chegar a um veredito, né, uma resposta, eu tenho certeza, sem medo de errar, que você vai estar economizando muito tempo perdido, quando muitas vezes a gente quer estar em todos os lugares, fazendo tudo, ou então a gente está em determinado ministério, prestando talvez ali uma ajuda, né? Mas na verdade a gente não está conseguindo exercer o nosso papel conforme deveríamos, tá certo? Então nós vamos ficar por aqui hoje e eu te oriento aí a você estar tentando responder essas perguntinhas aí durante a semana, tá bom? Então, um forte abraço, fica com Deus e até semana que vem. Tchauzinho.